Então, esse vídeo ele tem como objetivo fazer a correção das atividades de revisão para as primeiras séries, com foco no simulado que vocês vão fazer de Química na quarta-feira. Correção das atividades. Número 1. Considere os seguintes produtos: uma pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar, uma colher de cloreto de sódio. São misturas homogêneas. Bom, então dessas opções aqui, eu quero saber quais são misturas homogêneas. Lembrando que a mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Esse homo vem de apresentar uma única fase. Então, eu quero saber dessas aqui, quais delas que vão apresentar para mim uma única fase. Bom, a primeira, uma pedra de granito. O granito é uma mistura? Sim, gente. O granito é uma mistura. E observe que na pedra de granito eu consigo ver claramente manchinhas pretas, manchinhas mais amareladas e manchinhas mais cinzas. Eu consigo ver, então, 3 manchas diferentes no meu granito, porque ele é uma mistura heterogênea. Então, a pedra de granito, ele não serve para minha resposta porque ele é uma mistura heterogênea. A segunda, um copo de água mineral. Bom, a água mineral é uma mistura? Se você ler o rótulo da água mineral, você vai ver que vem alguns componentes naquela água mineral lá. Então, ela é sim uma mistura. E mais, quando eu olho para minha água mineral, eu não consigo ver diferença de fase. Eu consigo ver uma única fase, uma coisa homogênea. Então, a água mineral é sim uma mistura homogênea. Serve para minha resposta. A barra de ouro. Bom, uma barra de ouro, se ela é barra de ouro, ela contém apenas ouro. A barra de ouro não serve como resposta porque ela é uma substância pura. Bom, um balão cheio de ar. Gente, eu já falei disso para vocês lá nos slides anteriores da correção, dos primeiros que a gente fez. O ar é uma mistura de vários compostos gasosos, como o gás oxigênio, como o gás nitrogênio, o gás carbônico. Então, o ar que a gente tem é uma mistura de várias substâncias. Aqui no meu balão tem uma mistura de gases. Mas espera aí, eu consigo ver a diferença entre esses gases? Não, eu não consigo ver a diferença porque o ar é uma mistura homogênea. Terceira alternativa, uma colher de cloreto de sódio, uma colher de sal. Se eu estou falando que nessa colher tem só o sal, tem só o cloreto de sódio, é porque ele é uma substância pura. Então, ele não serve como resposta para mim. Então, são misturas homogêneas. Um copo de água mineral e um balão cheio de ar. Pedra de granito não, água mineral sim e o ar contido no balão. Alternativa B. Então, na número 1, vocês devem ter marcado aí corretamente letra B. São misturas homogêneas a água mineral e o ar que está contido no balão. Vamos dar sequência aí. Número 2. Considere as fórmulas moleculares abaixo, descrita desse lado, e assinale a alternativa que apresenta apenas substâncias simples. Fazendo uma breve revisão com vocês. As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Quando é que elas serão simples? Elas serão substâncias simples quando elas forem formadas pelo mesmo elemento químico. Elas serão substâncias compostas quando elas forem formadas por elementos químicos diferentes. Então, para eu classificar uma substância em simples ou composta, eu vou simplesmente analisar os elementos químicos que fazem parte dela. Se os elementos químicos forem iguais, olha, no ozônio ele é formado por 3 oxigênios. Como um oxigênio é igual ao outro, ele é uma substância simples. Olha a água. A água é formada pelo hidrogênio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Como o hidrogênio é diferente do oxigênio, a água é uma substância composta. Então, olha, já começamos pela água.
A água é uma substância composta. Não serve para ser minha resposta. Por que que não serve? Porque ela é formada por hidrogênio, que é diferente de oxigênio. Como ela é formada por elementos químicos diferentes, hidrogênio diferente de oxigênio, ela é uma substância composta. O ácido clorídrico. Pessoal, toma cuidado, né? O gás clorídrico. Toma cuidado com esse cloro quando aparecer aí para vocês. O símbolo do cloro é Cl, mas muitas vezes quando a gente coloca um Cl, parece um Ci, um C de carbono e I de iodo. Cuidado, falou de cloro, é um Cl que vai aparecer para vocês. Lá no simulado de vocês eu coloquei essa letra diferente. Se não houver uma nova formatação, vai aparecer assim para vocês. Mas se houver, talvez esse L não vai aparecer com essa fonte diferente. O que eu tenho no gás clorídrico? Eu tenho o H e eu tenho o Cl. Eu tenho um hidrogênio que é diferente do cloro. Como eu tenho elementos químicos diferentes, não serve para minha resposta porque é uma substância composta. É composta porque é formado por elementos químicos diferentes. O gás carbônico. Bom, o gás carbônico ele é formado por carbono e por oxigênio. Como ele é formado por elementos químicos diferentes, eu estou diante de uma substância composta. O gás cloro. O gás cloro, cuidado novamente para não confundir esse L do cloro com um I de iodo. O gás cloro ele é formado por dois cloros. Se só tem cloro e um cloro é igual a outro cloro, eu estou diante de uma substância simples. Serve para minha resposta. 5. O gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por O2. Um oxigênio junto com outro oxigênio. Como estou diante de elementos químicos iguais, um oxigênio que é igual a outro oxigênio, eu tenho uma substância simples. O ozônio. O ozônio é formado por oxigênio, só pelo elemento químico oxigênio. Então, ele é uma substância simples. O gás hidrogênio. O gás hidrogênio também é formado por um único elemento químico, o hidrogênio. Como eu tenho a presença apenas do hidrogênio, eu estou diante de uma substância simples. Bom, o meu exercício quer que eu marque apenas a substância simples. Então, vamos achar a alternativa aí. Serve para mim gás cloro, gás oxigênio, gás ozônio e gás hidrogênio. Letra A. Água. Bom, a água não é uma substância simples, não serve. Letra B. Gás carbônico. Gás carbônico é uma substância composta, não serve. Letra C. Gás hidrogênio? Serve. Gás ozônio? Serve. Gás oxigênio? Serve. Gás cloro? Também. Então, a resposta da alternativa 2, da número 2, é a letra C. São substâncias simples: o gás cloro, o gás oxigênio, o gás ozônio e o gás hidrogênio. São substâncias simples porque são formadas pelo mesmo elemento químico. Questão número 3. Considere as fórmulas moleculares da questão anterior. Assinale a alternativa que apresenta apenas substâncias compostas. Então, na número 2, nós achamos as substâncias simples. E na número 3, a gente vai achar as substâncias compostas. Lembrando que uma substância composta é aquela formada por elementos químicos diferentes. Então, ó, já tá aí pra gente. Lá na 2, a gente tinha achado aqui, tinha classificado elas. A 1, a água, substância composta. 2, gás clorídrico, substância composta, formada por elementos químicos diferentes. A3, gás carbônico, substância composta formada de elementos químicos diferentes. Então, são substâncias compostas: a água, o gás clorídrico e o gás carbônico. O restante a gente marcou na alternativa anterior como substância simples. Então, eu vou marcar aqui somente a água é, o gás clorídrico é, e o gás carbônico é. Então, já na nossa número 3, né, aqui é a número 3 pra gente, a resposta correta, então, da número 3 é a letra A.
são substâncias compostas: a água, o gás clorídrico e o gás carbônico. Questão número 4. Essa questão apresenta 3 afirmativas, que podem estar corretas ou incorretas. Analise-as e depois marque a resposta correta. Primeira afirmativa: o ferro, o alumínio, o carbono, o sódio e o nitrogênio são um conjunto de elementos químicos? Bom, aí a gente tem a presença de vários elementos químicos. Mas a partir do momento em que um elemento químico se junta com outro elemento químico para formar uma substância química, eu tenho a presença de uma substância química. Então, essa primeira alternativa ela é falsa. Por que ela é falsa? Ela é falsa porque esse N2 aqui, então esse N2 que a gente tem aqui, ó, ele não é um elemento químico, ele é uma substância simples, uma substância química simples. Por isso, então, que esse número 1 está falso. Alternativa 2. H2O2, né? Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás flúor, gás cloro. Ó, cuidado com esse Czinho aqui, CI aqui. Isso é gás cloro. E água são um conjunto de substâncias simples. Bom, substâncias simples são aquelas formadas por elementos químicos iguais. Aqui a gente tem, então, a presença de algumas substâncias simples. Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás flúor e gás cloro. Gás cloro. No entanto, essa água aí, gente, essa água torna a minha alternativa. Essa água aqui, então, ela torna a minha alternativa falsa. Ela torna a minha alternativa falsa porque ela é uma substância composta. A terceira. São um conjunto de substâncias compostas. Vamos ver. O óxido nítrico é composto porque é formado por nitrogênio e oxigênio, elementos químicos diferentes. O óxido de flúor é uma substância composta porque ele é formado por flúor e oxigênio, elementos químicos diferentes. O metano é uma substância composta porque ele é formado por elementos químicos diferentes. O carbono, que é diferente do oxigênio. Então, essa alternativa 3, ela é verdadeira. Vamos analisar, então, qual é a resposta. Somente a afirmativa 1 é correta? Não, a afirmativa 1 é falsa. N2 não é um elemento químico, é uma substância simples. Somente a afirmativa 2 é correta? Falso. H2O, a água, não é uma substância simples, é uma substância composta porque é formada por elementos químicos diferentes. Somente a afirmativa 3 é correta? Verdadeiro. Somente a afirmativa 3 é correta. Todas essas 3 substâncias descritas aqui pra gente são substâncias compostas porque são formadas por elementos químicos diferentes. Questão número 5. A curva de aquecimento representada no gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida em supermercado. Bom, o que eu posso analisar nesse gráfico logo de cara? Esse gráfico, gente, não é de uma substância pura. Ele não é de uma substância pura porque ele não apresenta 2 patamares. Como esse gráfico não apresenta a presença de 2 patamares, a gente não pode dizer que isso aqui é uma substância pura. Então, esse gráfico, ele não é de substância pura. Porque se fosse de uma substância pura, aqui eu teria um patamar e aqui eu teria outro patamar. Eu teria temperatura constante durante a fusão e eu teria temperatura constante durante a ebulição. Mas aqui a minha temperatura da fusão está variando. E a temperatura da minha ebulição está permanecendo constante. Então, esse álcool vendido no supermercado não é uma substância pura, ele é uma mistura. E ele não é uma mistura comum. Por que ele não é uma mistura comum? Ele não é uma mistura comum porque se ele fosse uma mistura comum, ele teria temperatura variando na fusão e temperatura variando na ebulição. A gente observa que a temperatura está variando na fusão,
mas não está variando na ebulição. Aí eu trouxe aqui. Gente, não esquece dessas palavrinhas, eufu e zebu. O que significa eufu? Mistura eutética apresenta temperatura de fusão constante. Mistura azeotrópica, zebu, apresenta temperatura de ebulição constante. Então, se a minha mistura apresenta temperatura de fusão, patamar na fusão, eu vou chamar ela de mistura eutética, eufu. Se a minha mistura apresenta temperatura constante na ebulição, somente na ebulição, eu vou chamar ela de mistura azeotrópica. Por isso a palavrinha zebu. Então, não se esqueçam, eufu, mistura eutética, tem temperatura de fusão constante. Ou zebu, mistura azeotrópica, tem temperatura de ebulição constante. Então, no meu gráfico, olha, a temperatura de fusão está variando, não pode ser eufu, porque o eufu, a temperatura de fusão permanece constante nas misturas eutéticas. Aqui eu estou diante de um zebu. A temperatura de ebulição se mantém constante. Por isso é uma mistura azeotrópica. Então, vamos considerar as informações sobre esse gráfico. O álcool da amostra é uma substância composta pura? Bom, uma substância composta pura seria só a água. Uma substância pura, o gráfico da substância pura apresenta 2 patamares. Eu não vi isso nesse gráfico, então não é. Letra B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol? Bom, estão saindo ali no vapor água e etanol, a mistura desse álcool com água. Não. A temperatura de ebulição, que permanece constante, mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. Opa, misturas azeotrópicas, zebu. Mistura azeotrópica, ebulição permanece constante. Então, achei a minha alternativa correta. A alternativa correta da número 5, letra C. Gente, não esquece. Eufu, mistura eutética, permanece constante na fusão. Zebu, permanece constante na ebulição. Então, a resposta correta da número 5, letra C. Número 6. O gráfico representa a curva de aquecimento, temperatura em função do tempo de uma amostra. Eu modifiquei isso aqui no enunciado, ó, depois vocês modifiquem aí no caderno de vocês. A pressão de uma ATM. Bom, o que eu consigo observar no meu gráfico? É uma substância pura? Não é uma substância pura porque não tem 2 patamares. Toda substância pura vai formar 2 patamares, um na fusão, um na ebulição. Não é substância pura. É uma mistura comum? Bom, misturas comuns não formam nenhum patamar. Não é mistura comum. Então, sobrou para mim uma mistura eufu ou zebu. Eufu, mistura eutética, forma patamar na fusão. Temperatura constante da fusão, a mistura de sólidos. Mistura azeotrópica, temperatura constante na ebulição. Como aqui a gente percebe que a temperatura se mantém constante durante a fusão, nós temos então um eufu, uma mistura eutética. Relembrando para vocês, isso vai estar no simulado de vocês. Nós temos misturas comuns que não apresentam nenhum patamar no gráfico. Nós temos substâncias puras que apresentam 2 patamares no gráfico. E a gente ainda tem as misturas eutéticas ou azeotrópicas. Eutéticas porque vai aparecer um único patamar na fusão. Azeotrópica porque vai aparecer um único patamar, só que na ebulição. O gráfico da minha questão aparece um único patamar na fusão. Então, se aparece um patamar na fusão, nós vamos chamar isso aqui de uma mistura eutética. Então, após a análise do gráfico, pode-se afirmar, né? Vamos tirar isso, que essa mistura é.
Então, podemos afirmar, né, gente, que essa amostra substitua aí o lugar lá que estava do álcool por essa amostra. Ele é uma substância pura? Não, não é substância pura porque não apresenta temperatura constante na fusão e na ebulição. Sempre a substância pura eu vou encontrar 2 patamares no gráfico. Uma mistura heterogênea, pessoal, não tenho dado, eu só tenho gráfico. Eu não tenho dados suficientes para falar isso. Uma mistura azeotrópica poderia, mas não é porque a mistura azeotrópica me lembra de zebu. Mistura azeotrópica, a temperatura que permanece constante é a da ebulição. Z de azeotrópica, Bu de ebulição. Não é uma mistura azeotrópica. Uma mistura eutética, bom, a mistura eutética me lembra eufu. Eu de eutética, fu de fusão. Sim, no meu gráfico, o que se mantém constante é a temperatura de fusão. Então, eu estou diante de uma mistura eutética. Então, na número 6, a minha sugestão de resposta para vocês é a letra D. Meninos, estudem para a AV2 de vocês e boa sorte!